Olá, turma! Nessa aula, vamos conversar um pouco sobre a classificação e algumas características das frações. Para isso, vamos recorrer ali ao nosso já famoso chocolate, que nos ajuda a entender o fenômeno das frações. Observe que aqui nós temos uma barra e essa barra está dividida em 6 pedaços de chocolate. Imagine então que você vai lá e come 3 pedaços desse chocolate. Como eu tenho falado para vocês em sala de aula, qualquer coisa pode ser representada através de símbolos matemáticos, inclusive o simples fato de comer um chocolate. Nesse caso aqui, podemos representar isso pela fração 3 sextos. E o que significa 3 sextos? Significa que você consumiu 3 entre as 6 partes desse chocolate. Você comeu um pedaço do chocolate, resumidamente falando. Observe que nessa fração, aliás, o numerador é um número menor que o denominador. Então você olha lá em cima, onde aparece o numerador, você tem o 3, e lá embaixo o 6. Ou seja, o numerador é menor que o denominador. Esse tipo de fração representa quantidades menores do que 1. Então observa aqui pelo nosso desenho que você não comeu um chocolate, você comeu um pedaço do chocolate. Um pedaço do chocolate significa quantidade menor do que 1. Nesse caso, quando o numerador é um número menor do que o denominador, representando, portanto, uma quantidade menor do que 1, dizemos ter uma fração própria. Importante, como eu digo, é saber que esse numerador é menor que o denominador e que isso representa uma quantidade menor do que 1. Repito, portanto. Vamos para uma outra classificação. Eis que surge novamente nosso chocolate. Nesse caso, você consome todas as 6 partes do chocolate. Dizemos, então, que você consumiu 6 em 6. Nós não costumamos nos referir a quantidades dessa forma. É possível representar matematicamente? Sim, mas nós não costumamos nos referir dessa maneira. 6 em 6, ou quando o número lá em cima, o numerador, é idêntico ao denominador, significa que um inteiro foi consumido. No caso, estamos vendo pelo desenho, um chocolate inteiro foi consumido. Porém, não satisfeito em consumir o seu chocolate inteiro, sabendo que um conhecido seu, um irmão, um primo, uma irmã, tem um chocolate idêntico e você gosta muito, você foi lá e consumiu 2 partes desse chocolate. O que equivale a dizer, como você já deve ter concluído, que você consumiu 2 sextos desse chocolate. Como representar isso matematicamente? Significa somar 6 sextos mais 2 sextos. A parte de cima da soma é bem intuitiva. Você vai cravar, né? Parte de cima é 6 mais 2, correto. Você pode vir a ter um problema de interpretação em se tratando de somar os denominadores. O que acontece aqui? Você está inclinado, o estudante fica inclinado aí no óbvio, a fazer 6 mais 6, o que não pode. Por que não pode isso? Veja que você tem um chocolate de 6 partes. O outro chocolate, apesar de você ter comido, ele não é seu. Então, nesse caso aqui, você vai considerar só o que você deveria ter comido. Ou seja, um chocolate de 6 partes. Isso aqui é o seu. Só que eu fiz um exemplo bem didático para representar um fenômeno que a gente vai estudar mais tarde. Você não pode somar denominadores. Nós dizemos que quando você tem uma soma de denominadores idênticos, você conserva esse denominador. Mas aqui para nós, você vai conservar o denominador 6, porque o seu chocolate tem 6 partes. Ah, professor, mas eu comi uma parte do outro. Você comeu, mas você não deveria.
Você vai considerar só o que é seu. Colocado assim, ficou mais fácil de interpretar, né? Essa fração, a fração que representa esse fenômeno, é 8 sextos. Tornando mais didática a compreensão, significa que você consumiu 8 partes, mas você deveria ter consumido 6 partes. Observe que, neste caso, o numerador é um número maior que o denominador. Esse tipo de fração representa uma quantidade maior do que 1. Então, veja aqui, ó, você consumiu uma quantidade maior do que um chocolate. Você não chegou a consumir 2 chocolates, mas você consumiu mais do que um chocolate. Esse tipo de fração é classificada como fração imprópria. Dando sequência no nosso estudo da classificação das frações, vamos recorrer novamente ao nosso chocolate de 6 partes, a nossa barra de chocolate de 6 partes. Neste caso, você consumiu toda a barra de chocolates. Portanto, você comeu 6 de 6 partes de chocolate, ou 6 sextos. Um formato que, como eu disse, não é comum nós utilizarmos. Você deve se recordar que as frações são operações de divisão. Ou seja, 6 sextos significa 6 dividido por 6, que é 1. Então, observe que sempre que o numerador de uma fração for idêntico ao seu denominador, o resultado dessa fração será 1. Aqui a matemática confirmando o fato. 6 sobre 6 é o mesmo que 6 dividido por 6, ou seja, uma barra de chocolate inteira consumida. Porém, além dessa sua barra inteira que você consumiu uma segunda barra, totalmente, uma segunda barra que você, por alguma razão, não deveria ter consumido. Talvez sua mãe tenha proibido você disso, alegando que muito açúcar faz mal. Seja como for, você fez isso. Como explicar matematicamente, por meio de frações, essa ocorrência, esse fato? Então, no primeiro caso, você consumiu 6 sextos. No segundo caso, mais uma vez, 6 sextos. Como fica a somatória disso aqui? Na parte de baixo, nos denominadores, o aluno tem muita vontade de fazer 6 sobre 6. E eu já recomendei para vocês, e vou falar num futuro muito próximo, que não se pode somar denominadores. Nesse caso aqui, você não vai somar, porque apesar de você ter consumido 6 aqui, 6 aqui, você não deveria ter consumido. Então, você vai considerar só aquilo que você deveria ter consumido. Ou seja, 6 partes do seu próprio chocolate. A parte de cima, sim, a parte de cima, os numeradores, você pode somar 6 mais 6 e você vai obter 12. Portanto, a fração que explica esse fenômeno é a fração 12 sextos. Quando você vai dizer que você consumiu 2 chocolates, você não diz que você consumiu 12 cestos. Você usa o número inteiro para isso. De onde surge esse número inteiro? Se você pegar 12 e dividir por 6, 12 dividido por 6, você vai obter 2. Ou seja, você obtém um número inteiro para explicar que você consumiu 2 chocolates. Então, frações que representam um número inteiro são chamadas frações aparentes, observando que o numerador será também maior que o denominador. No momento anterior, nós observamos aquela situação onde você consumiu o seu chocolate completamente e ainda consumiu uma parte do chocolate do seu colega, do seu irmão, da sua prima, seja como for. E nós fizemos ali a somatória desse consumo de chocolate para entendermos o que era uma fração imprópria. Vejam vocês que aquele tipo de fração pode ser representado num outro formato. Acabamos de observar que quando os numeradores e denominadores são iguais, aquela fração resulta em 1. Então, nesse caso aqui, nós temos 1 inteiro mais 2 sextos de uma fração. Um chocolate inteiro mais 2 sextos de um outro chocolate.
que pode ser representado como 1/2, escrito tanto nesse formato que está vendo aí, como nesse novo formato que eu acabei de colocar na tela. Nesse caso, temos a combinação entre um número inteiro e uma fração. Esse tipo de número é chamado de número misto ou número na forma mista. Esse tipo de numeral ou de fração é encontrado muito frequentemente em medidores de volume, em vasilhames. Então você pode observar que aqui os números mistos aparecem para medir o volume de líquido que poderá vir a ser colocado nesse objeto, nessa vasilha, nessa jarra. Como vocês devem ter observado, tivemos bastante informação e muita novidade nesse vídeo. Por isso eu preparei aqui um pequeno mapa mental que resume essa quantidade de informação. Inicialmente nós vimos as frações próprias, aquelas onde o numerador é menor do que o denominador e que representam quantidades menores do que 1. Do outro lado, nós aprendemos sobre as frações impróprias, onde o numerador é maior que o denominador e representam quantidades maiores do que 1, em alguns casos quantidades iguais a 1 também. Elas ainda estão divididas em frações aparentes, que representam números inteiros, e números mistos, que são a combinação entre números inteiros e frações. Por hora é isso, pessoal. Se precisar fixar melhor essas informações, assista ao vídeo novamente. E até breve. Aguarde a próxima aula.